Olá, eu sou o professor Leandro Camargo Neves, do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Roraima. Esse é o projeto CC Agro Digital e hoje nós vamos conversar a respeito da alimentação e a Covid-19. Pois bem, nós estaremos então direcionando essa apresentação em itens. O primeiro item é limpeza das mãos e pulsos e até o braço antes, durante e depois, tá? Antes de manusear qualquer alimento, qualquer coisa dentro ou fora de casa, é importante lavar as mãos, antebraços e braços corretamente. Essa é uma informação nova. Nós estamos enfatizando isso em tempos de pandemia, mas essa não é uma informação nova. Nós deveríamos fazer isso sempre, tá? Usar sabão e sabonete e bastante água corrente. Estou falando do sabão e do sabonete, mas também o álcool em gel, tá? Que é importante que seja dito, é também utilizado, mas o álcool em gel não substitui a lavagem cuidadosa das mãos realizada com água corrente, sabão e sabonete, tá? E vale salientar que está mais do que comprovado que a medida mais importante para prevenir a transmissão do coronavírus é a lavagem correta das mãos, do pulso e do braço. Perfeito? O uso de luvas não substitui a lavagem das mãos. Segundo item, após nós procurarmos referências que nos ajudem a lavar, a higienizar as mãos corretamente, vamos entender como é que eu devo me portar de casa para o supermercado, ou mercado, ou venda, e de lá de volta para casa. Primeira coisa, ao entrar no carro, prefira deixar os vidros abertos, tá? E sempre use o álcool em gel para higienizar as mãos, as maçanetas, o câmbio, caso necessário, e o volante, antes e após assumir a direção. Não, veja bem, isso são perguntas que me fizeram, professor, eu não vou descascar, a minha pele não vai acontecer nada com a sua pele, por favor, ninguém vai morrer e nem vai ressecar por usar o álcool em gel. E se tiver qualquer tipo de problema, alguma predisposição de um ressecamento de pele, eu recomendo o uso antes de dormir de um creme hidratante. Pronto, simples, não vamos deixar de higienizar a mão com medo de ter algum tipo de problema pelo uso do álcool em gel, tá? Ao chegar no supermercado, no mercado, se você for usar o carrinho, higienize os mesmos, principalmente onde você pega, tá? Ou peça para que isso aconteça. Eu já tenho visto aqui em Boa Vista muitas dos supermercadistas fazer isso por você, mas se não fizer, pegue o álcool em gel do bolso, passe, limpe e previna-se. E depois, quando você for entregar o carrinho, faça o mesmo, né? Se possível, é aquela cadeia do bem. Receba o produto, limpe e entregue o produto limpo também higienizado. Mantenha a distância e evite tocar os alimentos, ou seja, a distância recomendável, pelo menos 1 metro, 1,5 metro, tá? Nada de aglomeração. E evita tocar no alimento, tá? Isso já era uma recomendação que nós fazíamos há muito tempo. O consumidor, ele compra com os olhos. O problema é a gente não ter a certeza da qualidade que os olhos estão vendo, mas nesse momento, vamos tentar nos educarmos no processo de compra, evita tocar. Porque se você toca, você pode criar uma conexão de contaminação totalmente indesejável, tá? A segurança é sua e para os outros também. Além do que, tocar demais no alimento, se você não for comprar, você induz uma aceleração metabólica do mesmo e isso não é bom, vai diminuir a vida útil, ok? Comprou tudo, manteve a distância, vamos pagar então. Bom, aqui é uma recomendação, uma sugestão. Eu recomendaria o uso do pagamento digital, o uso de cartões. Todo mundo sabe que a nota passa de mão em mão, e isso pode acelerar o processo de disseminação do vírus. O cartão também. Não adianta você pegar o cartão, entregar para a moça, colocar na maquininha. Coloque você mesmo na maquininha o cartão. De novo, álcool em gel a sair do supermercado e, por segurança, as compras elas devem ficar no porta-malas, tá? Vamos tentar preservar a célula do carro o mais livre possível de contaminações, até porque pessoas podem estar lá dentro. Então, usa o porta-mala. E, de novo, higienizar as mãos antes de tocar no volante, na maçaneta, no câmbio, todo aquele processo que a gente comentou. Em casa, voltando, veja bem,
Sapatos e roupas devem seguir rota diferente dos alimentos, ou seja, lavanderia. Quem tem essa possibilidade? Professor, mas a minha casa é pequena. Veja bem, aqui é uma recomendação de um cenário ótimo, perfeito? Mas se você puder, se a sua casa é pequena, deixa as suas roupas e o calçado longe da onde ocorre a circulação de pessoas, em especial também da cozinha, tá? Então, se você puder entrar pela área de serviço ou isolar esses fluxos, é altamente recomendável. Criar um fluxo lógico para situações que podem se tornar complicadas dentro de casa. Quem tem área externa, é lá que as compras do supermercado têm que ser desembaladas, tá? Ao menos as sacolas, as embalagens externas. Professor, eu comprei uma bandejinha de fresh cut, ou seja, minimamente processado. Eu tenho que abrir isso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Embalagens e sacolas externas. Essa aqui fica para fora, não entra em casa. Essa embalagem que pode ser colocada dentro da geladeira, você higieniza com álcool em gel, tá? Lava bem as mãos e antebraços com água corrente, sabão e sabonete. E para segurar, álcool em gel, tá? Nas mãos e no alimento embalado. Esse alimento que vai para a geladeira ou que vai para dentro de casa, que vai permanecer embalado. Nada de entrar na cozinha com alimentos sem essa higienização, tá? Gente, a pergunta eu vou ter que deixar o meu salário do mês com tanto álcool em gel que eu uso? Olha, apesar de a gente ter visto situações de aumento de preços desse tipo de material, eu não acredito que isso vai acontecer, mas é o que meu pai sempre dizia, né? O seguro morreu de velho. Recapitulando, mãos e antebraços higienizados, a recomendação é álcool em gel 62% a 71%, podendo também usar água oxigenada a 0,5% ou mesmo hipoclorito a 0,1%, tanto faz, tá? Mais comum é o álcool em gel mesmo, tá? Usar também nas embalagens, na superfície e deixa secar por um minutinho. Bom, quanto aos alimentos, vamos lá, rapidinho, nenhuma novidade, né, gente? Poxa, 3 colheres de sopa de hipoclorito em 1 litro de água filtrada, 15 minutos, no caso de alimentos com a superfície mais rígida, passa a escova, tá? Pode ser, mas não vamos escovar alimento que tenha a superfície mais frágil, ou mesmo folhosa. Enxágue e aqui cuidado com a recontaminação. Usar recipientes limpos, higienizados, e não adianta fazer tudo certo até agora. E na hora do procedimento de enxágue ou secar, a gente recontamina de novo, tá? Então, é uma receitinha de bolo e aqui, me desculpe, não é uma recomendação nova, né? São recomendações de métodos tradicionais e que deveriam ser realizados diariamente nas nossas casas, tá? Para alimentos que são consumidos crus, a recomendação é remover, tá, toda a superfície, folha, a parte externa ou danificada, separar as folhas e esse material em um espaço diferente do alimento que vai ser processado, que vai ser consumido, me desculpa, tá? Lava com água clorada abundante, tá? Água tratada, água clorada e deixar em imersão por 15 minutos na solução de água sanitária. Aqui, simples, 1 colher de sopa diluída em 1 litro de água e depois lavar com água tratada, clorada novamente, perfeito? Para frutas, mesmo aquelas que são consumidas sem a casca, o procedimento é o mesmo, tá? Lembrando que esse procedimento também é eficiente contra bactérias, além do bendito vírus em questão, tá? Não vamos inventar roda. Gente, eu já vi situações. Professor, aqui eu preparei aqui uma solução com álcool em gel, com acetona. Gente, não vamos misturar as coisas, tá? Água sanitária. Vamos usar o produto que nós temos. Se é para higienizar com álcool gel, se é para higienizar com água clorada. Só para a gente relembrar, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, tá? Assim, uma informação muito importante, aqui é importante que saiba que o vinagre, para fins culinários, o vinagre que nós temos em casa não tem efeito sanitizante, tá? E não deve ser usado para esse fim. Claro que os tratamentos utilizados no processamento dos alimentos é muito importante e são eficientes, tá? No caso aqui eu estou falando como calor, cozimento, cocção, fritura, isso quando feitos corretamente. Só para relembrar, é o único tratamento capaz de eliminar vírus e bactérias, eliminar e paralisar a atividade microbiana e enzimática,
tá? Caso estejam contaminados, caso estejam contaminando o produto cru, perfeito? Mas, no entanto, é preciso evitar a recontaminação depois do aquecimento. Principalmente se o alimento não for aquecido novamente antes de ser consumido. Então aqui a gente evita a contaminação cruzada. E a gente vai conversar sobre isso a seguir. Então uma atitude bem sensata é evitar que os alimentos cozidos estejam em contato com os alimentos crus ou qualquer outro tipo de utensílio que possa permitir essa contaminação cruzada, tá? Então, ao consumir alimentos, é preciso evitar também, e isso aí parece ser estranho, mas evitar comer com as mãos, né? Então, dê preferência ao uso de talheres ou, no caso, segurar o alimento com um guardanapo de papel, tá? Vocês podem achar graça, eu mesmo acho graça dessas recomendações, contudo, pasmem, 65% das intoxicações alimentares ocorrem por justamente não praticarmos premissas básicas das boas práticas, são coisas básicas, tá? Em se tratando de manipulação, processamento e consumo. Terceiro item, só relembrando, primeiro item, questões mais práticas com relação à limpeza. Segundo, de casa para o supermercado, do supermercado para casa. E agora, limpeza na cozinha, tá? As informações sobre o tempo de persistência do coronavírus em superfícies ainda não são conclusivas, tá, gente? Então, uma recomendação minha, vamos optar por tratamentos mais completos para evitar qualquer tipo de problema. Lembra? Seguro morreu de velho? Existem alguns estudos nesse sentido que dizem que o coronavírus permanece, persistente em metal, plástico e vidro por até 9 dias, enquanto outros mencionam 24 horas para papelão. E logo mais a seguir nós vamos recomendar, no caso de entregas em casa, alimentos que são embalados com papel e papelão, até porque eles resistem menos. E até 3 dias em plásticos, o coronavírus ele persiste. Esses são estudos mais preliminares, mas só para a gente ter alguma ideia, tá? Relembrando, o coronavírus ele é inativado rapidamente pelo contato até 1 minuto com álcool gel, álcool etílico de 62% a 71%, água oxigenada a 0,5% ou hipoclorito a 0,1%, como já mencionando. Vamos lá. Bancadas, pias, louças e demais utensílios devem estar sempre limpos e secos, sem resíduos de alimento. Geladeiras, freezers, fornos, fogão e demais eletrodomésticos têm que estar limpos e higienizados com regularidade, com água, sabão e sanitizantes ou até água sanitária. Lembra? 3 colheres de sopa de hipoclorito em 1 litro de água. O mesmo vale para paredes, chão e também tetos, tá? Esses procedimentos evitam a presença de micro-organismos indesejáveis da cozinha, inclusive o coronavírus, tá? E como mencionado anteriormente, eu falei da contaminação cruzada, ou seja, a transferência do micro-organismo do ambiente ou alimento contaminado para os alimentos não contaminados, isso é muito frequente, mas muito frequente em geladeiras mal higienizadas, tá? Aquela história de que o simples fato da refrigeração ser um agente de letargia ao crescimento microbiano não garante a sanitização, tá? 2 últimas informações. Primeiro, cuidado com as refeições prontas para o consumo e até entrega de alimentos e mantimentos no domicílio, tá? Vale relembrar, vale salientar que até o momento não existe nenhuma legislação brasileira reguladora da entrega domiciliar de mantimentos e alimentos prontos, tá? A recomendação inicial, mas não suficiente, de não entrar em contato direto com o entregador, claro, dificulta o consumidor que ele tenha um controle sobre o que ele está comprando ou sobre o que aconteceu antes, tá? Ou seja, alguns cuidados devem ser tomados em consideração, visto que, embora a preparação das refeições em estabelecimentos comerciais deva seguir as boas práticas determinadas pela legislação, e aqui eu cito para vocês a RDC 216 de 2014, isso em nível federal, o momento acaba impedindo a correta fiscalização, a fiscalização eficaz. Ou seja, depende do consumidor, depende de você prestar atenção nos seguintes detalhes. Primeiro, a encomenda.
Dá preferência a restaurantes e serviços de alimentação de confiança sempre que possível. Embalagem, segundo ponto, sempre que possível, como eu comentei com vocês, até pelo tempo de persistência do vírus, embalagem de papelão, papelão, tá? Lembrando que superfície como plástico, metal, alumínio, a resistência, a persistência é um pouco maior, tá? Antes de abrir uma embalagem, é importante lavar as mãos e em seguida aplicar um sanitizante na embalagem, porque se você não fizer isso, ao abrir, por exemplo, vou abrir uma lata, se eu abrir a lata e a lata não está higienizada, eu vou automaticamente contaminar o alimento que estava isento dentro da embalagem. Então, é complicado a gente não fazer isso, ou seja, o procedimento ele tem que ser completo. A temperatura é um fator muito importante. Alimentos que são consumidos quentes tem que estar quente. E o alimento que você compra, que caracteristicamente é frio, é congelado, ele tem que estar numa temperatura adequada, característica. Professor, mas eu não tenho termômetro, mas aqui a gente vai usar o bom senso. Então, o alimento que é para chegar quente, ele tem que estar quente. Um alimento que você compra e chega congelado, ele tem que estar com uma temperatura pertinente à refrigeração, perfeito? O tempo também é muito importante. Vamos tirar por base que qualquer pedido que a gente faça de uma pizza, que seja, gira em torno de 30 a 40 minutos. É esse tempo que a gente tem que estimar mais ou menos. Passou disso, já ligo para o restabelecimento e digo, meu amigo, o que está acontecendo? Né? Porque a gente quer que o alimento ele saia do estabelecimento e chegue à tua casa num tempo hábil, tá? Como sabemos, né, a gente deve evitar o contato direto com o entregador. Cobrem dessas empresas que nós consumimos os nossos alimentos, que eles higienizem as mãos, né, higienizem com álcool em gel, por exemplo, que é um cuidado que diminui o risco, mas não elimina totalmente, como eu comentei, tá? Não é totalmente garantido, mas já é uma premissa que tem que ser seguida. Como eu comentei atrás também, anteriormente, dá preferência para pagamentos dos cartões, pagamento utilizando o cartão. Cuidado extra deve ser tomado com refeições destinadas a pessoas que possuem sistema imunológico comprometido, como gestantes, recém-nascidos, crianças pequenas, pessoas com outras doenças, idosos, pois essas pessoas são alvos mais fáceis do vírus e outros micro-organismos que causam doenças de origem alimentar, perfeito? Vale ressaltar mais uma vez que os vírus são rapidamente eliminados se não estiverem dentro do ser vivo, ou seja, o coronavírus não se multiplica em alimentos ou nas suas embalagens, tá? Os alimentos e as embalagens são apenas veículos. Obrigado, gente. Cuidem-se e estejam atentos aos novos lançamentos dos vídeos que nós estamos fazendo pelo projeto CC Agro Digital. Muito obrigado e nos encontramos logo mais.